Olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. É uma alegria poder voltar para juntos meditarmos na palavra de Deus e ouvirmos a mensagem dele, que ele tem para nós, que ele tem para você. E eu queria convidar você, nesse momento, fechar seus olhos para juntos pedirmos a sabedoria para abrirmos as páginas sagradas. Pai querido, vamos estudar a Tua palavra neste momento e pedimos ao Senhor sabedoria. Fale aos nossos corações, ajude-nos a entender a mensagem do Senhor para nós. Perdoe os nossos pecados, porque eles nos impedem de ouvir a Tua voz e entender a Tua mensagem. E fale, por favor, Senhor, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você já ficou desanimado, decepcionado com alguém na igreja, com algum amigo? O texto que eu gostaria de dividir com vocês é de alguém que enfrentou algumas grandes decepções dentro da igreja. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo de número 4. Enquanto você abre, eu queria contextualizar um pouco essa carta. 2 Timóteo, capítulo de número 4. O apóstolo Paulo está já no finalzinho da sua vida. Ele sabe que lhe resta pouco tempo. E nesses últimos momentos da sua vida, ele faz um pequeno desabafo, mas mesmo o desabafo do apóstolo Paulo é um desabafo cheio de fé e de esperança. Eu queria compartilhar com você alguns pensamentos dentro desse texto. Acompanhe comigo, capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim: Quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Que certeza extraordinária, né? Imagina você olhar para trás, sabendo que pouco tempo lhe resta, mas tendo a certeza de que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Que nada te fez desanimar, que nada fez com que o seu relacionamento com Deus fosse abalado. Essa era a certeza do apóstolo Paulo. Ele sabia que iria morrer. Ele sabia que o tempo dele estava já contado. Mesmo assim, ele não perdeu a sua fé. Agora, é importante destacar que mesmo não tendo perdido a sua fé, Paulo enfrentou momentos difíceis e de tristes desapontamentos. Eu ouvi uma frase certa vez que eu nunca esqueci. Em algum momento da vida, as pessoas que nós amamos irão nos desapontar. E essa é uma verdade quase que universal. Nós, seres humanos, temos a capacidade de desapontar uns aos outros e frequentemente nos desapontamos com outras pessoas, especialmente com aquelas que nós mais amamos. O verso 9 em diante mostra alguns dos desapontamentos que Paulo teve ao longo da sua vida. Acompanhe comigo. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Nos versos que nós acabamos de ler, nós temos aqui, de maneira bem evidente, 3 decepções que Paulo teve. A primeira delas foi com um jovem promissor, Demas. Demas era um aluno do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma prática muito louvável. Ele sempre pegava alguém que era menos experiente
e o capacitava para se tornar também um mensageiro, um pregador, um evangelizador. Aliás, o que Paulo estava fazendo, que nós chamamos de discipulado, era uma experiência que ele tinha vivenciado com Barnabé. Barnabé acreditou em Paulo, discipulou o apóstolo Paulo, e agora Paulo fazia o mesmo com outros. Timóteo era um deles. E um desses jovens que Paulo teve o trabalho e o empenho em discipular foi Demas, um promissor jovem que o acompanhou em determinados momentos, que estava aprendendo com ele, mas agora Paulo diz: procura vir ter comigo depressa, verso 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Que tristeza, que decepção para o apóstolo Paulo. A gente usa a expressão, ele investiu suas fichas, ele acreditou em Demas, ele investiu seu tempo, ele se dedicou a compartilhar o ministério com Demas, mas agora Demas amou o presente século e abandonou a fé, largou Paulo, largou a fé e seguiu a sua vida. Às vezes nós nos decepcionamos com pessoas na igreja talentosas, que nós acreditamos que têm potencial, mas que naufragam na fé. E às vezes caem, tropeçam e trazem junto um péssimo testemunho. Muitos são levados a desanimar na fé quando veem um jovem promissor, um grande pastor, um grande pregador apostatar da fé. E muitos acabam desanimando também da sua jornada quando veem uma grande estrela, um grande líder, um grande homem de Deus cair, tropeçar. Amigos, lembre-se, nós estamos num grande conflito. É natural que numa grande guerra alguns soldados sejam feridos. Não é o ideal, não era a vontade de Deus, mas na guerra é assim, é difícil, é triste e o nosso adversário está empenhado em derrubar. Por isso o conselho bíblico: quem está em pé, cuide que não caia. O apóstolo Paulo se decepcionou, se desapontou com Demas. Mas essa não foi sua única decepção. Os versos de número 14 em diante falam da decepção que ele teve com Alexandre, que tinha a profissão de trabalhar com latão, era chamado de Alexandre ou latoeiro. Ele é mencionado também na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, verso 28. Alexandre o latoeiro era aquele camarada que estava dentro da igreja para criticar, para atrapalhar e para fazer a oposição direta mesmo, não era nem velada. Alexandre o latoeiro, ele estava ali para poder pôr o dedo na ferida e ficar mexendo mesmo. Paulo falava uma coisa e ele dizia: não é desse jeito. Que Paulo não sabe o que está falando, Paulo já está velho, Paulo já está gagá. Eu fico imaginando se fosse nossos dias, né? O que Paulo fazia, Alexandre estava tentando desfazer. E talvez você que está me assistindo já lidou com alguém na igreja que parece que está ali só para atrapalhar. Amigo, lembre-se de uma coisa: a igreja é um hospital, é um lugar para pessoas doentes, é um lugar para acolher inclusive pessoas com falhas de caráter. Não quer dizer que Deus ele passa a mão e esconde o erro, não. Mas Deus, em seu amor, ele acolhe os doentes e os enfermos. E na igreja existem muitos enfermos e doentes. E talvez você já tenha se decepcionado ou se magoado com a palavra de alguém, com a crítica de alguém, com o comentário maldoso de alguém. O apóstolo Paulo vivenciou isso e não foi de maneira velada, não foi uma piadinha, não foi uma indireta. Alexandre fazia oposição direta, clara e aberta contra o apóstolo Paulo. Mas a maior de todas as decepções do apóstolo Paulo está no verso de número 16. Olha só o que diz a Bíblia. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Ele estava em Roma para ser julgado. Pouco tempo depois ele seria decapitado. O que me impressiona nesse texto é que Paulo conhecia a igreja de Roma. A carta que ele escreve aos romanos é um dos maiores compêndios teológicos que nós temos. Na carta aos romanos ele fala sobre justificação pela fé, salvação pela graça. Ela é extraordinária, vale a pena ser estudada com atenção, com cuidado.
Foi ela que foi um dos estopins para a reforma protestante, quando Martinho Lutero estudou a justificação pela fé na carta aos Romanos. O que me impressiona é que quando você vai para o livro de Romanos, capítulo de número 16, nas suas saudações finais, na sua despedida, Paulo manda saudações pessoais para mais de 27 pessoas. Aqui ele cita pelo nome, pessoas que ele amava, que ele considerava como irmãos de fé, como amigos, e ele faz questão de saudar um por um, fora aqueles que ele menciona de uma maneira geral, mas ele menciona pelo menos 27 nomes, 27 irmãos de fé. E quando Paulo foi julgado a primeira vez, nenhum deles foi lá para estar junto, do lado dele. Como é triste você se sentir abandonado quando você mais precisa. Como é triste você se sentir esquecido nos momentos em que você está jogado no chão, caído. Eu não sei se você já se sentiu abandonado pela igreja. Eu não sei se você já se sentiu abandonado pelos seus irmãos de fé. Talvez você esteja magoado porque quando você precisou de uma visita, ninguém te visitou. Quando você passou por um problema sério e grave no seu relacionamento, talvez ninguém te ligou. Pode ser que você tenha perdido alguém que você ama e ninguém foi lhe dar um abraço. Paulo experimentou exatamente isso. Ele se sentiu abandonado por todos. Mas mesmo assim ele diz: Senhor, que isso não lhe seja posto em conta. Senhor, esqueça o que eles fizeram. Perdoe-os, porque eu já os perdoei. Como manter a fé diante de tantas decepções? Como Paulo manteve a sua fé diante de tantos desapontamentos? O verso 17 me dá a resposta. A Bíblia diz: Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: todos podem ter me abandonado. Eu posso ter enfrentado oposição, pessoas que me maltrataram diretamente. Eu posso ter me decepcionado com pessoas que caíram e falharam. No entanto, eu não perco a minha fé, porque o Senhor me assistiu em todos os momentos. Especialmente nos momentos que eu mais precisei, eu não estava sozinho, Jesus estava comigo. Eu lembro daquela velha história, conhecida, Pegadas na Areia. E quando eu leio esse texto, eu até imagino que quem criou essa história talvez tenha se inspirado nesse texto. Porque nos momentos mais difíceis, mais angustiantes, de acordo com a história Pegadas na Areia, era o momento que Jesus o estava carregando. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando todos me abandonaram, quando todos se afastaram, eu não fui abandonado por Cristo. E essa mensagem você não pode de maneira alguma esquecer. Por mais que você tenha se decepcionado com o ser humano, por mais que você tenha se decepcionado com a queda de alguém, por mais que você tenha ficado chateado e magoado porque alguém te maltratou e falou que você não merecia ouvir, por mais que você se sentiu desamparado e abandonado pelos seus irmãos de fé, não perca a sua fé, porque embora os homens nos abandonem e nos traiam, Jesus Cristo não nos abandona. Somente alguém que tem essa certeza não perde a sua fé. Somente alguém que consegue olhar para Jesus e não olhar para as pessoas, como o livro de Hebreus nos aconselha, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Somente aqueles que conseguem fitar os seus olhos em Cristo, não desviando para ninguém, nem para lado algum, conseguem permanecer firmes em meio a tantas decepções. O apóstolo Paulo, no fim da sua vida, depois de ter vivenciado tantas decepções, ele olha para trás e diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Amigos, eu quero fazer um apelo para você neste momento. Se você se sentiu abandonado, traído, rejeitado, se você em algum momento pensou em desanimar da fé por qualquer que seja o motivo,
Eu quero convidar você a olhar nos olhos de Cristo, porque Ele não te abandona. Todos podem te abandonar, mas Ele não. Você pode estar no chão sem auxílio humano, mas nunca estará sem o auxílio divino. Jesus estará ao seu lado sempre. Ele esteve, Ele está e Ele estará. Portanto, combata o bom combate, guarde a fé, não troque a sua coroa por nada, siga adiante, porque muito em breve Jesus voltará e trará para você a coroa da vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido e amado Deus, muito obrigado, porque nos momentos mais difíceis o Senhor não nos abandona. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a história do apóstolo Paulo, alguém como nós que enfrentou decepções, tristezas, desapontamentos, mas mesmo assim permaneceu firme na fé. Ajude-nos, Senhor, a permanecermos também firmes na fé. Abençoe esse teu filho e tua filha que estão assistindo neste momento. Que eles sintam a mão do Senhor segurando-os neste momento e que sigam firmes, olhando e contemplando a Jesus Cristo. Tome-os em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.